Bom dia, meus amados irmãos, a paz seja com todos vocês. É uma alegria nós estarmos reunidos nessa manhã. Infelizmente não podemos estar em nossa igreja juntos para adorarmos ao Senhor. Nós vamos aqui dos nossos lares oferecer a nossa adoração ao Senhor. Que nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, nessas primeiras horas desse dia, nós estamos oferecendo ao Senhor a nossa adoração, que Ele venha receber, e com certeza é uma alegria nós podemos ofertar isso a Ele. Eu quero fazer uma oração, eu peço que vocês orem juntamente comigo, para que Deus abençoe o nosso culto, para que cada adoração, cada louvor esteja falando, que a palavra ela venha falar também aos nossos corações e que o Espírito Santo esteja nos guiando por esse período para a adoração do nosso Deus. Senhor Jesus, eu agradeço por esta manhã estarmos, Senhor, diante de Ti. Deus, nós agradecemos tudo que o Senhor tem feito na semana. Vemos, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Peço, Senhor, que continue, Senhor, sendo esse braço forte, esse consolo, Senhor, nesses tempos. Peço, Senhor Jesus, que abençoe, Senhor, o decorrer deste culto. Que não seja, Senhor, nada humano, Pai. Que seja, Senhor, tudo mediante, Senhor, a sua atuação. Peço, Senhor, ó Deus, e abençoe os nossos irmãos. Assim, eu te agradeço. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Ele é a nossa razão do nosso cantar. Aleluia. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh Deus. Oh, aleluia. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna é, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna é, oh, minha canção. E o Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Ele é o Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom. Ele é bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, Ele é bom, bom, oh, tu és bom, bom, bom,
bom, bom em todo tempo, bom em todo tempo, bom em todo tempo és bom, bom em todo tempo, bom em todo tempo, bom em todo tempo és bom, Ele é bom, bom em todo tempo, bom em todo tempo, bom em todo tempo és bom, aleluia, bom em todo tempo, bom em todo tempo, bom em todo tempo és bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, aleluia, Jesus, tu és bendito, Senhor Deus, obrigado, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, a tua misericórdia, Senhor, nos alcança, o teu amor, Senhor, nos alcança, nós somos, Senhor, constrangidos por esse amor, oh, aleluia, o justo, fiel, aquele que permanecerá firme, oh Deus, tu és bendito, aleluia. Venha a nós como quiser, Espírito Santo, derrama em nós o teu coração, Espírito Santo. Vem como brisa suave, ó vem, ó vem, vem como um vento forte, ó vem, ó vem, ó vem, venha a nós como quiser, Espírito Santo. Então venha, Pai, derrama em nós o teu coração, Espírito Santo, com fogo, vem como chamas de fogo, ó vem, ó vem, vem como um rio de vida, ó vem, ó vem, como quiser, não importa, não importa, o que importa é que venha, Senhor, como quiser, não importa, não importa, o que importa é que venha, como quiser, não importa, não importa, o que importa é que venha, como quiser. Aleluia.
Jesus. A videira verdadeira, a videira, santo, santo és tu. Aquele que permanece ligado, aquele que permanece conectado. Oh Deus, tu és bendito. Oh, aleluia. É muito bom te exaltar. É muito bom, Senhor, glorificar o teu santo nome. Videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor. Videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor. Videira verdadeira, somos os teus ramos, frutificamos para o teu louvor. Aleluia. Teu louvor, teu louvor. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Até me consumir. Até me consumir. Até me consumir. Oh, aleluia. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beije-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir, Deus. Até, Senhor, até me consumir. Oh, até me consumir. Aleluia. Até me consumir. Oh, até me consumir. É de dentro para fora, meu amado irmão. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir.
partir de Jesus, o Espírito Santo, ele passa a morar dentro do homem. E a palavra nos conforta e diz que há uma obra que foi iniciada no momento que você recebeu Jesus na sua vida. O Espírito Santo, ele tem agora um trabalho de aperfeiçoamento até aquele grande dia. Um trabalho de nos moldar, de nos preparar, de nos alinhar. A palavra fala sobre queimar toda a palha, todo feno. Oh, aleluia. Isso significa que o fogo vai queimar tudo que não vem do alto. Nós necessitamos disso. Nós precisamos disso. Jesus disse que o reino de Deus não está ao nosso redor. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele diz que é de dentro para fora. Oh, aleluia. Quando nós estamos num ambiente, quando nós estamos num local, nós podemos colocar para fora aquilo que se encontra dentro de nós. Maior é o que está em nós do que o que habita no mundo. Maior é o que está em nós. Aleluia. Há poder nesse nome. Cristo em vós, a esperança da glória. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Aleluia. Até me consumir, Deus. Até me consumir. Até me consumir. Até me consumir. Até me consumir. Oh, aleluia, Jesus. Até me consumir para sempre. Até me consumir. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Libera, Senhor, em nós o Cordeiro que foi morto. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Toda adoração. Aleluia, Jesus. Adorado, exaltado, digno de louvor. Toda honra, toda glória pertencem a Ti e ao Cordeiro que foi morto, seja adoração. E ao Messias ressurreto, eu me renderei. Aleluia. Aleluia.
me renderei. Aleluia, Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele seja o louvor, seja a adoração para sempre. Aleluia, Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele seja a adoração e seja o louvor para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre. Adoração, louvor, elas tocam o coração de Deus. Adoração também é uma arma de guerra. Nós vemos que lá no passado o louvor ia à frente. A arca que representava a presença de Deus, os cantores, eles iam à frente exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando nós cantamos, quando nós glorificamos a Ele, Ele nos abençoa. O altar é estabelecido, a adoração, e onde Deus reina, o mal não pode reinar. Onde Deus é estabelecido, o mal não pode se estabelecer. Onde Deus está presente, a misericórdia. Onde Deus está presente, há amor. E isso foi representado na pessoa do seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia. Deixa subir a tua adoração como incenso. Deixa subir, meu amado irmão, as palavras do seu coração através dos teus lábios. Aleluia. 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 Aleluia, o nosso Rei. Aleluia. 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 Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Exaltado, glorificado. Oh, aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele.
puder, levante as suas mãos. Glorifica, glorifica, glorifique a Ele. Glorifique, glorifique. Oh, aleluia. Deixa subir, deixa subir. Aleluia. Deixa subir, meu amado irmão. Ele recebe. Interceda por nós, Espírito Santo. Faça a oração que nós não conseguimos fazer, que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Inexprimíveis, inexprimíveis, leve a minha oração. Oh, yeah. Oh, hey. Oh, oh. Aleluia. Mande o fogo, mande o fogo, mande o fogo. Aleluia. Nesse momento, se nós estivéssemos lá na igreja, oh, aleluia, cada brasa se juntando e o fogo sendo liberado, pessoas chorando, pessoas glorificando, pessoas recebendo algo do alto. Aleluia. Eu posso imaginar nesse momento o fogo vem, o fogo vem, o fogo vem, o fogo vem. Libera, libera, Senhor, libera nesses lares, Pai. Libera, vai enchendo, encha tudo, Pai. Vai destronando, Pai. Se há algo que não vem de Ti, aleluia, nós podemos dizer que o reino de Deus chegou neste lugar. Os seus filhos estão aí. A adoração está sendo erguida nesse templo. Aleluia. Vem, vem com teu fogo, com teu fogo, com teu fogo, com teu fogo. Aleluia. Oh, aleluia.
Às vezes quando a gente grava um vídeo, como nós estamos fazendo nesses cultos online, às vezes a gente fica um pouco preocupado com, de repente, alguém que possa assistir e não entender algumas coisas que acontecem. Nosso objetivo não é escandalizar, mas eu quero te dizer, meu amado irmão, que há algo dentro de nós que tem momentos que não dá para segurar. E quando você oferece o altar, quando você oferece o louvor como sacrifício, vai ter um momento que Deus responde com fogo. Vai ter um momento que Deus responde com fogo. E Ele está liberando. Pode ser que você não entenda isso, meu irmão. Pode ser que você não entenda isso, mas é real. Não são apenas canções. É vida. É vida que vem dele. É vida. É vida, meu irmão. Aleluia. Libera, Pai. Mais um pouco. Ele está enchendo o teu lar. Ele está enchendo o teu lar. Enche a casa de adoração, Pai. Enche. Enche, enche, enche. Oh, aleluia. Cura, Pai. Cura. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo. Aleluia, Senhor Jesus, mais fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. O sacrifício sou eu, Pai. Já juntei as pedras, já preparei o altar, já juntei a lenha, mas o fogo está queimando, mas ainda falta algo sobre esse altar. Meu Deus, eu não entendo onde está o sacrifício. O Pai olhou pra mim, aleluia, oh aleluia, em instantes entendi que aquele sacrifício seria eu, seria eu. Agora eu entendi. O sacrifício sou eu, sou eu,
sou eu. Oh, aleluia. Não fugirei, não mais me esconderei. E eis-me aqui, o sacrifício usa-me. Não fugirei, não mais me esconderei. E eis-me aqui, o sacrifício usa-me. Nós entendemos, Pai, a essência. Aleluia. O sacrifício sou eu. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por estar conosco, Pai. Por receber a nossa adoração. Por receber, Senhor, o nosso louvor. Aleluia. Meu amado irmão, é muito bom estarmos adorando ao Senhor. Aleluia. Pode ser que alguém esteja assistindo e não compreendeu algumas coisas que nós estivemos fazendo por esse tempo aqui, adorando ao Senhor. Mas tem coisas que não dá para conter. Deus, Ele quer receber e Ele responde quando nós oferecemos algo a Ele, que é o nosso coração, o fruto dos nossos lábios, sendo dirigido ao Senhor. Isso é algo grandioso. Amém, meus irmãos? Eu convido você neste momento a estar abrindo a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar comigo. Nós estamos aí perto da Páscoa e é o nosso objetivo estarmos aí falando um pouco sobre a primícia, o princípio da primícia. Nós não estamos falando sobre oferta monetária, nós estamos falando sobre um princípio de colocar Deus em primeiro lugar. Então, nesta série de primícias, começamos na ceia, fomos aí interrompidos com essa questão de estarmos em nossos lares, não podendo sair, não podemos estar na igreja, mas eu retomei aqui e nós vamos continuar, porque é de suma importância que você aprenda e que você possa oferecer ao Senhor o melhor, para que Ele também venha a responder a você, a abençoar a sua casa, a sua família, abençoar a sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou então compartilhar a minha tela, tá? E você pode acompanhar aqui o livro de Juízes, capítulo 6, a história conhecida de Gideão. Eu quero mostrar uns pontos importantes, contidos aqui na palavra do Senhor. A palavra diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam as ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram a Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel,
Eu os tirei da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, eu agradeço, Senhor, por estar, Senhor, conosco. Eu agradeço, Senhor, por estar, Senhor, recebendo, Pai, ó Deus, aquilo que nós estamos oferecendo. Momento, Senhor, de agora estarmos tendo uma retribuição. O Senhor está liberando a sua palavra. Ó Deus, que não seja, Senhor, através das palavras humanas do teu servo. Que não seja, Senhor, por intermédio do intelecto humano, mas que seja, Senhor, mediante o teu Espírito. Mediante, Senhor, a este pão que vem do céu. Mediante essa palavra viva. Ó Deus, que aquece corações, que estrutura, que fortalece. Nós precisamos, Senhor, desta palavra. Nós precisamos, Senhor, deste alinhamento. E eu peço, Senhor, que cada lar seja abençoado neste momento. Assim nós agradecemos e te bendizemos, que a paz seja com todos vocês. Então, vamos compartilhar a palavra desta manhã. Eu quero falar sobre a lei da primícia. Eu queria mostrar um ponto importante aqui do texto, que conta a história de Gideão. Imagine que Deus ele mostra algo. Os israelitas eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Então, o capítulo 6, ele começa com esse relato. Eles fizeram algo que era mal aos olhos do Senhor. O que eles fizeram? Sabe, Deus tinha dado uma instrução. Olha, quando vocês entrarem na terra, a terra que eu vou te dar, a terra que eu vou preparar para vocês, vocês não podem adorar os deuses dessa terra. Vocês precisam ser diferentes, porque existe em vocês um Deus que está sobre vocês. Existe algo maior que está sobre vocês. Mas a palavra diz que eles não deram ouvidos ao Senhor. Então, o que aconteceu aqui no primeiro versículo, durante 7 anos, eles ficaram nas mãos dos midianitas. Imagine, meu amado irmão, você fazendo um trabalho de um ano inteiro, você prepara o trabalho, você está ali prestes a receber esse salário de um ano inteiro, e vem alguém então, leva tudo, rouba tudo. Eu creio que isso com certeza é um motivo de tristeza, de desespero, porque todo o trabalho de um ano inteiro ser perdido. E a Bíblia aqui relata que por 6 anos aproximadamente, todo ano acontecia a mesma coisa. Os midianitas, eles entravam nas terras de Israel, e quando estava ali prestes a colheita, eles vinham, levavam tudo ou destruíam tudo, levavam os animais, levavam as ovelhas, levavam tudo que eles tinham e não deixavam eles com nada. Então, nós vemos aqui que sempre eles estavam fazendo isso. A Bíblia diz que o povo ele começou a clamar a Deus. O povo estava ali pedindo uma ajuda. E, ali a Bíblia diz no versículo 3 e 4 que tudo estava sendo destruído. Tudo, não sobrava nada. Eles não tinham provisão para o dia a dia. Eles estavam passando por momentos de dificuldade. Só que Deus ele não respondia à oração. Deus ali, em determinados momentos, ele simplesmente ficava calado. E às vezes nós precisamos compreender
Porque muitas vezes Deus ele não vem quando nós precisamos, ou ele não vem no momento em que diante dos nossos olhos era aquele momento de Deus intervir. Eu quero dizer para os amados irmãos que Deus ele não vai mudar os princípios que ele estabeleceu. A Bíblia diz que tudo que ele escreveu, ele vai ser cumprido, cada tio, cada vírgula, nada vai ser mudado. Quando Deus estabelece um princípio, ele espera que você entre neste princípio. Quando Deus ele estabelece uma maneira de se proceder, ele vai aguardar até que você então entenda que você está fora daquele procedimento e que precisa então retomar. Então nós vemos aqui que a palavra fala que aqueles homens, eles pareciam tão numerosos, né? Estavam ali destruindo a terra, que eles pareciam uma praga de gafanhotos. Então você que é cristão, você conhece a palavra de Deus, você entende esse termo. A Bíblia aqui ela está relatando que como uma praga de gafanhotos eram aqueles homens que vinham para destruir todo o trabalho do ano daquele povo, todo o trabalho que eles estavam fazendo. No versículo 6, então, aqui que os midianitas reduziram a Israel a uma absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Então eles começaram a clamar. No momento em que a circunstância ela é tão adversa, então, o momento em que muitos começam a clamar, a buscar, começam a pedir, Senhor, vem no meu auxílio. Só que olha a palavra de Deus, então ela chega àqueles homens através de um profeta. No versículo 8 diz que esse profeta disse dessa maneira: Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios, e todos os que os oprimiam expulsei seus inimigos, e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra. Então, primeiro, uma palavra foi liberada, e depois o anjo do Senhor aparece. Então, nós vemos aqui que o anjo do Senhor, quando nós vemos alguns relatos no Velho Testamento, ali estava mostrando a figura do próprio Jesus. Quando é um anjo comum aparecendo, né? Mas quando é o anjo do Senhor, quando a palavra diz que o anjo do Senhor está se mostrando ali como Jesus, aquele que veio no auxílio, aquele que veio para intervir. Só que nós encontramos uma curiosidade aqui. Nós vemos aqui que Gideão, ele estava ali perto daquele local, e a Bíblia diz que ele estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, ou, em algumas traduções, ele estava debulhando o trigo no lagar, onde era um local que não era apropriado. Então nós podemos entender, em primeiro plano, que Gideão estava ali escondido, porque era a única maneira de ele poder ter o alimento, ou processar o alimento para poder levar até a família dele. Então, muitas vezes nós já lemos essa passagem e, aparentemente, é isso que nos vem. Nós vemos que, aparentemente, nós entendemos que Gideão era, então, um homem valente, porque ele estava ali enfrentando toda aquela situação, estava ali malhando o trigo ali no lagar, na prensa de uvas, para poder pôr comida ali na casa dele. Mas eu quero mostrar alguns pontos interessantes. Sabe? A primeira coisa, o anjo diz, Gideão, que ele era valente. E por que será que o anjo disse que Gideão era valente? Primeiro nós precisamos analisar algumas coisas. Olha o que Gideão ele responde. No versículo 13, Gideão ele responde assim: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Então a primeira pergunta de Gideão, olha, se realmente você está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Sabe, essa muitas vezes é a primeira indagação que nós fazemos. Quando as coisas não estão no modo como nós esperávamos, quando as coisas saem do nosso controle,
O primeiro pensamento que nos vem, olha, por que tudo isso está acontecendo? Olha o que ele diz aí, ele faz uma pergunta, e onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? De repente pode vir à sua mente, aonde está as bênçãos que a Bíblia diz? Aonde está as mãos de Deus cuidando de nós? Se agora eu estou passando por essa dificuldade. Muitas vezes essa palavra ou esses pensamentos, ele vem. E aí ele diz aqui, agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, na cabeça de Gideão, Deus tinha abandonado. Mas nós lemos no começo desse versículo, ou deste capítulo, que Deus tinha dado uma ordem. O problema é que às vezes as pessoas pensam assim, Deus deu uma ordem, então Deus agora está sendo mal, porque Ele está ali fazendo que o povo sofra. Não, pelo contrário, Deus ele deu uma ordem para que eles não caíssem neste pecado. Deus estava ali alertando o povo, porque nós precisamos entender que existem coisas que se estabelecem pela legalidade. Por exemplo, uma porta que eu abro na minha vida, eu estou dando autoridade muitas vezes para que coisas venham a acontecer. Então, quando eu dou permissão, então muitas vezes o mal ele se instala porque eu abri a porta. Então nós precisamos compreender, Israel não obedeceu. Na verdade, Israel, ele deu essa legalidade e para que eles fossem assolados. Mas nós vamos ver que Deus estava com eles em todos os momentos. Sabe, meu amado irmão, você pode não enxergar, mas nesse exato momento, se você está passando por uma dificuldade, Deus está trabalhando. Deus já tem preparado algo para te livrar dessa situação. O que nós precisamos entender e compreender é que nós precisamos enxergar qual é o processo, qual é o princípio que muitas vezes nós descumprimos, qual é o princípio que nós não estamos colocando em prática para que Deus ele possa nos abençoar. Deus ele sempre encontrou um modo legal de abençoar o seu povo. Nós vemos que aqueles que obedeciam a Deus, eles sempre eram abençoados. Deus ele estava cuidando de todos eles. Então, Gideão ele faz essa reflexão, ele conversa ali com o anjo. Então o Senhor, ele se volta para ele e diz, vai com a força que você tem e libere Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas o Senhor, Senhor, como posso libertar Israel? Diz Gideão. Perguntou então, ele disse assim, eu sou o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Eu sou o menos importante da minha família. Sabe, meu irmão, ele era o mais fraco, o menos importante, ele era o pequenininho, mas Gideão estava fazendo algo grande que eu quero mostrar aos irmãos. O anjo chama Gideão de homem valente. Sabe, para que nós venhamos compreender alguns pontos da palavra, sabe, é interessante nós compreendermos como que é o costume da época. Sabe, nós precisamos compreender em algumas situações como que funcionavam as coisas naquela época, como que era o processo. Sabe, a primeira colheita que os israelenses eles adquiriam era a colheita da cevada. Em segundo lugar, 15 dias depois aproximadamente, colhia-se o trigo. Então, vamos voltar para o início deste capítulo. Todas as vezes que Israel estava prestes para colher, vinham os midianitas e destruía tudo. Então, eles destruíam tanto a cevada como também o trigo. Porque essa diferença, aproximadamente aí de 15 dias, a colheita começava na metade de março até a metade mais ou menos de abril, e aí se estendia por mais algumas semanas ali, por esse processo, onde eles colhiam a cevada e eles colhiam o trigo. Então, se tudo era destruído, eles estavam impossibilitados de fazer algo. Eu quero então abrir aqui a palavra do Senhor, lá no livro de Levítico. Então vamos abrir aqui
a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 23, tem esse texto, o ensinamento aqui de Deus, através de Moisés ao povo, que eu quero estar lendo aqui aos irmãos. Deixa eu ver aqui que essa Bíblia está dando uma travada. Vamos ver aqui se não funcionar. Levítico 23. Senão vou ter que abrir a outra. Abriu. No versículo 9. Olha o que é a orientação de Deus. A orientação de Deus através de Moisés. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que lhes dou e começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá. Qual é o dia depois do sábado? No domingo, que é o primeiro dia da semana. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto, diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho como uma oferta derramada. Nesse dia não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Então aqui Deus está dando uma orientação. Quando vocês entrarem na terra, porque quando eles estavam no Egito, eles saíram, foram no deserto. No deserto, eles não estavam plantando. Então, Deus ele deu uma orientação. No deserto, é Deus que cuida do povo. Então, se você está no deserto, Deus está cuidando de você. Quando você está no deserto, é Deus que te supre. Mas quando você, então, entra na terra, isso significa quando você começa a ser abençoado, coisas estão acontecendo na sua vida, é o momento em que você tem que honrar ao Senhor. Está compreendendo como que funciona a lei da primícia? No momento em que eu estou no deserto, eu estou recebendo a provisão de Deus. Mas quando eu saio do deserto, é um momento de honrar ao Senhor. Então eu quero voltar, vamos voltar lá no texto de Juízes, porque eu quero mostrar algo para você. Então aqui em Juízes, no capítulo 6, aproximadamente aqui, deixa eu só encontrar aqui, no versículo 19. Olha o que acontece. Nós vemos ali que Gideão, ele encontra o anjo do Senhor, ele fala que ele era o menor ali da tribo, é o melhor, a família dele é a mais simples. E aí no versículo 17 ele diz assim, ó, se de fato posso contar com a sua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Aí ele diz assim, por favor, não vá embora, até que eu traga a minha oferta. E ele respondeu, ficarei aqui até você voltar. Então nós lemos agora como que foi o ensinamento que Moisés deu ao povo sobre a questão da primícia. Isso era algo que estava muito bem definido para o povo de Israel. Eles sabiam que a primeira parte sempre tinha que ser dada a Deus. Então isso era algo que era ensinado de geração a geração. Eles faziam isso era algo que era requerido deles. Olha o que Gideão, então, ele faz. Gideão foi depressa para casa. Aqui diz aqui que ele cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. Olha que interessante. Exatamente o que nós acabamos de ler em Levítico 23, nós vemos aqui que Gideão ele fez a mesma coisa. Gideão estava ali
requerendo, ali estava oferecendo a oferta de primícia. Aqui a história que não conta, aqui a história não fala como que estava ali, como era a questão da adoração nesse tempo dos juízes. Nós vemos ali que antes tinha o tabernáculo, naquele momento, né, eles estavam ali, e aí de repente eles podiam estar impossibilitados de levar a oferta até o sacerdote, mas a palavra diz lá em Levítico 23 que não importa onde eles estivessem morando, eles tinham que separar a parte que era de Deus. Então, olha que interessante que nesse momento, Gideão, quando encontra-se com o anjo, ele entendeu, é o momento em que eu posso oferecer aquilo que já está guardado. Eu posso oferecer a esse anjo que apareceu agora diante de mim, aquilo que eu reservei que está guardado. Por quê? Por que que nós temos essa certeza de que Gideão tinha cumprido com isso? Porque a palavra diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. A lei da primícia dizia que se eu não oferecesse a primeira parte, que era a parte da colheita da cevada para fazer o pão, eu não poderia então ir para a segunda parte, que era colher o trigo. Então, se o anjo encontra Gideão ali já malhando ali o trigo, significa que ele tinha conseguido colher um pouco da cevada, ele tinha reservado uma parte que era do Senhor, e agora ele estava ali, mesmo que sendo escondido, mesmo que seja fora dos olhos dos cananeus. É por isso que o anjo chama Gideão de homem valente, porque em meio à circunstância adversa, ele estava ali, não só trazendo sustento para sua casa, mas ele estava ali cumprindo com a palavra que tinha sido determinada. Muitos dos israelitas que estavam ali, eles não tinham, a colheita foi totalmente destruída, eles não tinham sobrado nada, mas Gideão, ali ele estava ali trabalhando, ele estava ali então fazendo conforme aquilo que tinha sido ensinado. É por isso que o anjo diz, então Gideão, vai nessa tua força, continue dessa maneira. Lá no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 16, diz que se a primeira parte que é oferecida é santa, todo o resto assim será. Então nós vemos aqui que Gideão, ele estava ali malhando o trigo, e ele então encontra-se com um anjo. Ele diz, agora aguarde um pouco. Ele vai até a casa dele, ele faz um preparo, demorou um tempo, ele teve que preparar o cabrito, ele teve que separar. A Bíblia diz aqui que ele trouxe todos separados, ele colocou a carne num cesto, olha aqui no versículo 19, e o caldo numa panela, e os levou para fora, e os ofereceu ao anjo. Olha que Gideão, nesse momento, ele quis testar se esse anjo realmente diz quem ele é. Sabe por quê? Ele deu os elementos na mão do anjo. Se o anjo tivesse recebido os elementos como uma oferta, com certeza esse anjo não seria da parte de Deus. Mas quando ele ofereceu os elementos, no versículo 20, o anjo, ele começou a dar orientações. O anjo de Deus disse, coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. E Gideão obedeceu. Nesse exato momento, nós vemos aqui que quando Gideão coloca os elementos na mão do anjo, o anjo diz, não, você precisa fazer algo antes. Não, você vai ter que preparar, você vai ter que com as suas mãos colocar diante de mim e oferecer. Então nós vemos aqui que Gideão, ele traz as primícias. Gideão, ele viu ali naquele momento a oportunidade de oferecer ao anjo que tinha aparecido diante dele, oferecer a sua oferta. E ele então, ele traz, o anjo recebe. E aqui no versículo 21 diz, então o anjo do Senhor tocou a carne e nos pães com a ponta da vara que estava na sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Sabe, meu irmão, quando você olha no passado, todas as vezes que algo era oferecido a Deus, se ele se agradava daquilo que era oferecido, o fogo então consumia o altar. Nós vemos ali Elias no Monte Carmelo, lutando contra os profetas de Baal. No momento em que ele oferece ao Senhor o sacrifício, Deus responde com fogo e
e consome todo aquele altar. Então aqui Gideão, no versículo 22, percebeu que o anjo era realmente do Senhor. E ele diz então: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. E o anjo disse para ele: fique em paz. Respondeu o Senhor: não tenha medo, você não irá morrer. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O anjo, Deus disse para ele: você não irá morrer. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. E até hoje o altar está em Ofra, no território de clã de Abiezer. Aqui esse significado de Javé Shalom é: o Senhor é a minha paz. O Senhor é a tua paz, meu irmão. Eu quero que você guarde essa palavra: o Senhor é a sua paz. Não importa o que você esteja vivendo ao seu redor, há um chamado de Deus para nós voltarmos para o princípio. Há um chamado de Deus para nós não desprezarmos aquilo que foi instituído. Deus ele é digno de honra. Deus é digno de adoração. Nós estamos nesta manhã oferecendo as primeiras horas deste domingo para honrar o Senhor Jesus. Nós estamos oferecendo o primeiro dia da semana, nós estamos dando culto ao Senhor. Nós podemos ter a certeza que os demais dias serão abençoados, as demais horas desse dia serão abençoados, porque se a primeira parte ela é santa, a demais também será. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 25. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai. Aquele de quanto? De 7 anos. Vamos voltar lá no versículo 1, que eu quero mostrar algo ao irmão que é algo tremendo da parte de Deus. Versículo 1 diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, certo? Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante quanto tempo? 7 anos. E aqui no versículo 25, Deus está falando com Gideão: tome o segundo touro do rebanho do seu pai. Aquele de quanto? De 7 anos. Por que o segundo touro? Porque o primeiro era do Senhor, mas o segundo era agora para sacrifício. Para o quê? Para levantar um altar, para ali então destruir o mal que estava sobre aquele local. Então nós vemos que no momento em que o povo de Israel não obedeceu ao Senhor, se começaram a olhar para os deuses dos países que estavam ao seu redor, quando a assolação já estava começando, já tinha algo preparado para ser oferecido ao Senhor. Por isso eu te digo, meu irmão, se você está passando por uma dificuldade, há algo que já está reservado para ser oferecido ao Senhor, para que Ele venha e cesse. Nós estamos vivendo tempos de adversidade, não só no nosso país, no nosso planeta, mas há algo que está guardado para ser oferecido ao Senhor. Há algo, nós estamos passando por tempos hoje em que as pessoas não honram mais ao Senhor. Não há um agradecimento pelo que Deus fez, não há mais um sentimento de eu sou grato por Deus. Na verdade, há uma cobrança. Na verdade, nós vemos aqui as pessoas hoje em dia, se há algo, um cisquinho que sai fora daquilo que ele espera, ele já acha que Deus é ruim, que acha que as coisas não estão indo como você espera. Mas eu te digo, meu irmão, que Deus ele nunca deixou de cuidar de você. Deus ele nunca deixou, ele está com a sua mão forte, ele está nos sustentando. Nós precisamos prestar atenção. Se há algo que não está andando no modo como nós gostaríamos, nós precisamos ver se nós não saímos em algum momento do propósito que Deus estabeleceu. Ver se você não tem colocado Deus em segundo, em terceiro, em quarto ou quinto lugar.
Deus, ele é o primeiro. Deus é aquele que tem que ser colocado em primeiro lugar. E todos os dias nós vamos ter em um determinado momento um ponto de escolha. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, vamos estar em situações em que nós vamos optar, ou eu coloco Deus em primeiro lugar, ou eu coloco Ele em segundo ou em terceiro. Sabe, isso lá na frente pode ser algo fatal para nós. Lá na frente isso pode ser algo desastroso, porque quando você honra o Senhor e você então precisa dele, ele vem imediatamente e responde imediatamente. Mas quando você sai fora do princípio, a sua oração ela começa a ser uma oração vazia. Quando você sai fora do princípio, muitas vezes você está clamando ao Senhor, mas ele não consegue te ouvir. Você pode ser que você esteja sendo sustentado pela misericórdia do Senhor. Pode ser que Deus ele está ali ainda com o coração generoso dele, te enviando provisões do seu dia a dia. Mas na verdade, o grande desejo do coração de Deus é que você seja próspero. O grande desejo do coração de Deus é que você realmente viva com uma vida abundante. Não estou falando somente das riquezas desse mundo. Eu estou falando da paz, da alegria, uma abundância de alma, uma abundância na sua família, uma abundância de saúde, uma abundância daquilo que Deus ele deixou para nós. Então nós vemos aqui que naquela noite, Deus ele traz essa ordem a Gideão, já tinha algo guardado, e ele diz então, derrube o altar que seu pai fez para Baal, e corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Olha, na casa de Gideão, estava então tendo ali uma malignidade. O pai dele tinha feito um altar para Baal. Então ele precisava ali começar pela casa dele. Ele precisava ali estabelecer o reino de Deus. Ele precisava ali colocar Deus em primeiro lugar, para que então todos os demais pudessem ser abençoados. Então ele construiu um altar para o Senhor no alto desta colina. Ele arrumou as pedras com cuidado. Aqui ele então estava tudo preparado. E ele então, a Bíblia diz que ele levou algumas pessoas, porque já era a noite, e ele estava com medo de ir de dia. Então ele reuniu algumas pessoas e ele foi. Logo cedo no dia seguinte, aqui diz no versículo 28, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar, havia um novo altar sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Naquele lugar, naquele local, Deus ali foi engrandecido. Ali o mal, a malignidade, ela caiu por terra. Sabe, em muitos países, sabe, precisa ser destronado. Em alguns lugares, ali o que está estabelecido precisa cair por terra e o Senhor precisa ser adorado. Nós temos um chamado, a igreja ela foi chamada para se adentrar. A igreja ela foi chamada para erguer altares. Nós vemos que nós estamos perto da época da Páscoa. E este vírus que atingiu todo o país está fazendo com que as pessoas se reúnam nos lares, que as pessoas estejam adorando ao Senhor. Ali nós podemos ver que os altares estão ali se proliferando em cada local, em cada rua, em cada bairro, em cada estabelecimento. Deus está sendo ali engrandecido. Eu creio, meu irmão, que isso tem uma profundidade não só profética, mas espiritual. Grandes coisas estão por vir, porque o altar do Senhor está sendo estabelecido. Aí no versículo 30, algo acontece, né? Eles vão até a casa de Gideão e eles dizem, traga o seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava, por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal olha o que ele diz aqui, se Baal é realmente um Deus, ele próprio se defenda e destrua quem destruiu o seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, isto é,
que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. E então, olha o que acontece. Depois dessa situação, Gideão ele pede um sinal. Sabe, muitas vezes Deus ele manda uma palavra, Deus ele fala conosco, mas sabe, alguns acontecimentos, esse acontecimento, quando ele enfrentou ali essas pessoas ali que queriam matá-lo pelo que ele tinha feito, isso pode ter provocado ali um pouco de indecisão para com Gideão, porque ele pede um sinal para Deus. Aqui no versículo 33, pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta, o chifre e o carneiro, convocando para a batalha. Oh, aleluia! Então nós vemos ali que Gideão, ele pede então uma confirmação. Gideão, aqui no versículo 36, ele diz assim, ó, se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova. Olha o que ele diz aqui, ó, dá-me uma prova. Então ele diz assim, hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar e salvar Israel. Então, exatamente como Gideão pediu, exatamente assim aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. No versículo 39, então Gideão disse a Deus, peço que não fiques irado comigo, mas permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Dessa vez que a lã fique seca e o chão ao redor fique molhado. E aconteceu exatamente como Gideão tinha pedido. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós recebemos uma palavra, Deus ele responde a palavra de uma forma com grande poder e sobrenatural, mas mesmo assim, às vezes diante das circunstâncias, a gente pede um sinal. Às vezes você quer ter uma confirmação, para que isso gere um conforto dentro de você. Foi o que Gideão fez. Só que todas as vezes que Deus ele envia um sinal, ou Deus ele dá uma resposta, ele vai nos pôr também à prova. Gideão aqui no capítulo 7, ele passa pela prova da redução do seu exército. Ele está ali diante preparando, né, para sair em luta, mas Deus disse, olha Gideão, você tem muitas pessoas, tem gente demais. A Bíblia fala que o justo ele viverá pela fé. Você tem noção, irmão, do que significa isso? Você tem noção do que é viver pela fé? A palavra fala que viver pela fé, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A fé é a certeza das coisas que não estão acontecendo ao nosso redor. Então você tem uma ideia do que é viver pela fé? Significa que vai ter momentos da sua vida que você não vai enxergar soluções, só adversidade, mas aquele que crê no Senhor, ele em meio à adversidade, ele enxerga a mão de Deus. O justo, ele viverá pela fé. Havia muita gente, porque Deus estava querendo que eles entendessem que era a mão de Deus, não era por eles, não era eles que eram poderosos, mas era o Deus que estava com eles. Então ele diz, olha, ainda tem muita gente. Então no versículo diga ao povo, quem estiver com medo e assustado pode deixar. 22 mil homens se voltaram para casa. Aqui diz, porém disse a Gideão, seu exército ainda está grande demais. Aí disse, desça com eles até a fonte e eu vou prová-los lá. Então quando Gideão desceu com seus guerreiros até a fonte do Senhor, ele disse, separe os homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos que bebam água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro coloque todos que se ajoelharam e põe a boca na água para beber. Aqui no versículo 6 diz que apenas 300 homens beberam da água das mãos e os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Então o Senhor disse a Gideão, com 300 eu livrarei Israel e entregarei os medianitas em suas mãos. Então, nós vemos ali que Gideão ele passou por essa prova, foi reduzindo ali os homens, né, até que
não chegassem a nada. Ali apenas 300, imagine o que são 300 homens contra milhares de milhares. Mas aqueles homens não eram apenas 300, mas eles estavam ali dentro de um princípio. Eles estavam ali sobre uma cobertura das mãos do Senhor Jesus. Mas imagine, se coloque no lugar de Gideão. Apenas com 300 homens, eles ali na expectativa, eles estavam ali aguardando o momento. No versículo 9 diz que naquela noite o Senhor disse: levanta-se, desça ao acampamento dos medianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo Purá. Olha o que Deus está dizendo. Deus está falando, olha, se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo Purá. Ouça o que os medianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Olha o que Deus está dizendo. Ele está falando, olha, se você tiver alguma dúvida, eu quero que você vá até o acampamento. Se você não tiver dúvida nenhuma, pode ir. Eu vou dar os medianitas em suas mãos. Mas se você estiver com dúvida, vá até com o seu servo e ouça o que eles estão dizendo. No versículo aqui, na continuação, Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento do inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriram o vale com uma nuvem de gafanhoto. Imagine a multidão de pessoas. Gideão, então, aqui no versículo 13, ele se aproxima no exato momento em que um homem contava um sonho. O homem disse: tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela virou desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa, a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército de Midian nas mãos dele. Eu quero que você atente para algo nesse versículo, meu irmão. A Bíblia diz que o homem ele contou um sonho que um pão de cevada. Quando nós olhamos no capítulo anterior, nós vemos Gideão trazendo a oferta de primícia. E como nós lemos lá em Levítico, no capítulo 23, a primeira colheita, que era a colheita de cevada, é para ser separada. No momento em que Gideão ele vê esse sonho que um pão de cevada caía dentro do acampamento e que o outro disse que esse pão ali significa a espada de Gideão. Nós vemos aqui quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostou-se em adoração. Meu amado irmão, ele entendeu. O anjo apareceu para ele, ele pediu confirmação de Deus, ele mesmo assim estava receoso, mas quando ele viu que o pão de cevada, ele entendeu, quando ele viu, ele entendeu o que estava acontecendo, ele se prostrou para adorar, porque ele entendeu que ele estava dentro do princípio, ele sabia que Deus tinha recebido a sua oferta, e a lei da primícia diz que se a primeira parte ela é recebida, se a primeira parte é entregue, todo o resto é abençoado. Meu irmão, eu quero te dizer que você precisa estar dentro do princípio. Quando você honra o Senhor, coloca Ele em primeiro lugar, Ele vai te honrar, Ele vai abençoar a sua vida. Quando você coloca Deus em primazia, quando você coloca Deus em evidência, você pode ter a certeza, não importa a situação que você está vivendo, você tenha certeza, Deus, Ele está contigo. Ele voltou para o acampamento de Israel e ele gritou: levanta-se, ó. O Senhor entregou o exército medianita em suas mãos. Em seguida dividiu os homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta em um vaso de barro com uma tocha dentro. Aí vocês conhecem o final da história, né? Eles venceram, Gideão ainda perseguiu alguns mais dos seus inimigos, mas todos ali foram destruídos e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você entenda, meu irmão, estar dentro das primícias levará você a ter vitória. Estar dentro deste princípio. Há um princípio de honra, há um princípio de se colocar Deus em primeiro lugar. E aqueles que honram ao Senhor serão honrados. Aqueles que honram ao Senhor não precisam temer mais notícias. Aqueles que honram ao Senhor serão guardados. Aqueles que honram ao Senhor serão abençoados. Eu quero que você também entenda que até aqueles que estão ao seu redor serão abençoados também.
Por isso, meu irmão, eu quero que você entenda. Às vezes tem pessoas que falam, eu não coloco Deus em evidência, eu não coloco Deus em primazia, e tudo me vai bem. Mas pode olhar do lado, meu irmão, tem alguém colocando Deus em primeiro lugar, você está sendo abençoado por essa pessoa. Não se engane, Deus ele anda dentro dos princípios. Deus estabeleceu coisas para abençoar o seu povo. Deus ele sempre vai encontrar um modo legal de abençoar o seu povo. Isso se chama legalidade, legalidade dos céus, para que nesses dias eu possa honrar ao Senhor e ele possa então cumprir aquilo que ele disse que iria fazer, abençoar de uma maneira grandiosa o seu povo. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Guarde. Nós estamos neste mês, antes da Páscoa, o mês de abril, o mês de nós tentarmos colocar Deus em primeiro lugar. Se você não tem esse costume de colocar Deus em primazia, faça esse propósito de dar o primeiro dia da semana, as primeiras horas do seu dia, antes de você sair para o trabalho, busque ao Senhor em oração, esteja o primeiro dia do Senhor, não negocie esse primeiro dia da semana, o domingo, ofereça a Ele para adoração ao Senhor, não deixe de estar na casa de Deus. Nós estamos impedidos de estarmos lá na igreja, mas nós temos aqui esse horário para estarmos juntos. Não negocie, aquilo que é do Senhor, você não vai se arrepender quando você fizer isso. Deus, ele é justo, Deus, ele é grandioso, Deus, ele é amoroso, ele está esperando uma oportunidade para nos abençoar. Quero sim agradecer por esse tempo que nós estamos aqui reunidos, que a sua casa seja abençoada, que o Senhor venha liberar, que o Senhor venha te mostrar se tem algum princípio que você não está inserido, para que você receba toda sorte de bênçãos sobre a sua casa. Pai querido, eu agradeço, Senhor, por esta palavra, Pai. Eu peço, Senhor Jesus, abençoa nesse momento cada lar. Abençoa, Senhor, cada família. Eu peço, Senhor, por enfermos. Eu peço, Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, por questões, Senhor, ó Deus, do interior da alma, da mente, Senhor, se há incertezas, medo, ó Deus, ou mesmo, Senhor, uma insatisfação, seja através do Espírito Santo, lutando contra tudo isso. Libere, Senhor, a tua paz. Libere, Senhor, a tua alegria. Eu peço que abençoe o dia dos teus filhos. Abençoe a semana dos teus filhos. Ó Deus, que nada, ó Deus, nenhuma crise, nenhum abalo, nenhuma praga, nada, Senhor, que está assolando, Senhor, ó Deus, este país, este mundo, as coisas ao redor, que isso não seja nada, Senhor, que venha atingir os teus filhos, porque nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que nos sustenta, nós temos um Deus que está olhando para nós neste momento. Oh Deus, eu peço, Senhor, que mostre aos seus filhos se há algum princípio que não foi estabelecido, se há algum princípio que não está sendo cumprido. Eu peço, Senhor, que esteja tocando no coração. Oh Deus, nós queremos te honrar, nós queremos, Senhor, te colocar em primeiro lugar. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para que nós possamos fazer, mas sabemos, Senhor, que é uma escolha, nós precisamos decidir fazer, isso está nas nossas mãos, e o Senhor no demais irá fazer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos vós, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu amado irmão. Deus te abençoe, te guarde.